Parte 3. O grupo partiu ao amanhecer, seguindo um caminho escondido nas planícies. Logo estaremos no vilarejo Carne. Os outros viajantes acenaram com a cabeça em resposta a Nifria, a única pessoa que havia estado no vilarejo Carne antes, com exceção de Ainz, mas os outros não sabiam disso. Eles caminhavam em silêncio. Nifria parecia um pouco desanimado com isso. Um ar de estranheza pairava entre eles. Ainz, que foi a causa dessa situação, escondeu sua culpa debaixo de seu capacete. Nínia continuou espiando Ainz, e isso o irritava. Mas no fim, foi tudo culpa dele. Então ele não podia reclamar a respeito disso. Esse era o resultado do que ele havia dito na noite passada. Nínia pediu desculpas no café da manhã. Por sua vez, Ainz deveria ter aceitado o pedido de desculpas na hora, mas por algum motivo, ele não conseguiu dizer uma coisa simples como "Eu te perdoo". Embora se sentisse um tanto mesquinho, Ainz não podia simplesmente deixar o passado no passado. Por causa desse corpo morto-vivo, minha mente também mudou, não é mesmo? Depois de se tornar um morto-vivo, suas emoções fortes foram suprimidas, mas as menos intensas não desapareciam. A melhor prova disso foi o tempo que durou sua súbita raiva. Os amigos de Ainz ocupavam um lugar muito importante em seu coração. Embora se importasse profundamente com eles, Ainz começou a sentir que não seria bom deixar as coisas continuarem assim. Mas mesmo assim, ele não conseguiu dar o primeiro passo para mudar o clima. Isso porque ele podia deduzir calmamente as pequenas mudanças em seus sentimentos, como as de uma criança petulante. Assim ele sentia raiva de sua própria imaturidade. A única que se destacou nesse clima estranho foi Narberal. Ela aparentava estar muito feliz por não ser incomodada por Lukrut, tão feliz que praticamente cantarolava de felicidade. O grupo avançou em silêncio e logo chegaram aos arredores do vilarejo Carne. Agora sim, parece bem amplo aqui. Acho que não temos mais necessidade de ficarmos alinhados assim. Lukrut anunciou, aparentemente com algum outro motivo em mente. Um olhar para os lados revelou trechos de floresta cor de esmeralda ao redor deles. Então a menção deliberada de estar em amplo espaço parecia um tanto suspeita. Além disso, serem guarda-costas sugeria que não podiam baixar sua guarda em uma área aberta. Então mover-se em uma coluna como estavam fazendo agora era a escolha mais sábia. Mas todos sabiam que seu avanço silencioso e enfileirado não se devia a um senso de cautela coletivo dos aventureiros. É importante continuarmos alerta. Então vamos para o vilarejo primeiro. Isso aí. Precisamos ficar em guarda o tempo todo. Nunca se sabe onde vai ter um inimigo. Lukrut mudou seu rosto para uma expressão mais séria, como se em resposta às declarações de Peter e Daine. Talvez um dragão possa nos atacar à distância. Nínia murmurou, mas Lukrut rapidamente respondeu. Quão azarado a gente teria que ser para encarar algo assim? Pensa bem, como isso aconteceria bem aqui, Nínia? Tem razão. Eu sei que é impossível. As histórias de dragões perto de Erantel não passam de lendas. Embora eles digam que há muito tempo havia um dragão por essas bandas que poderia abalar os céus e a terra. Mas nos tempos recentes, ninguém viu qualquer dragão assim. Se bem que eu acho que há um ninho de dragões de gelo vivendo ao longo da Cordilheira Celiciana, rumo ao norte. Eles existiram mesmo no passado? De acordo com a escritura da luz solar, os dragões são os seres mais poderosos desse mundo. Ainz pensou para si mesmo. Em Yggdrasil, os dragões eram os inimigos mais fortes que se podia encontrar. Eles possuíam grande ataque físico e poder de defesa, resistência ilimitada e empunhavam inúmeras habilidades e magias. Eles estavam em uma classe própria. Havia inúmeros monstros em Yggdrasil. Entre eles estavam todos os tipos de monstros nomeados e monstros de área, bem como os supermonstros chamados de inimigos mundiais. Mesmo uma legião, composta por 6 grupos de 6 jogadores cada, não teria muita chance contra essas criaturas inimaginavelmente poderosas. Além do Devorador dos 9 Mundos, havia os 8 dragões, os Senhores dos 7 Pecados Capitais, os 10 grandes anjos da Árvore da Vida, assim como os 6 chefões conhecidos como os Deuses dos 6 Dias e os Budas dos 5 Arco-Íris do pacote de expansão Valkyrie's Downfall. Havia 32 monstros extraordinários no total, e era possível inferir o amor aos dragões pelo time de desenvolvimento no número de entidades dracônicas entre eles. Eu preciso ter cuidado se dragões existirem. Os dragões podem viver para sempre de acordo com Yggdrasil, então não seria uma surpresa encontrar dragões com poderes incompreensíveis nesse mundo. Algum de vocês sabe o nome do dragão capaz de rasgar os céus e abalar a terra? Ainz não era insensível o suficiente para perguntar indiferentemente a alguém rivalizando com ele. Então ele apenas falou isso em voz baixa.
No entanto, isso foi alto o suficiente para que todos ouvissem, e Nínia olhou para trás em resposta. Parecia com um casal apaixonado que havia brigado e procurava uma chance de fazer as pazes. Ais lembrou-se de uma ocasião em que ouviram um casal de namorados conversando em uma cafeteria e não pôde deixar de comparar suas palavras com a situação atual. Dito isso, o semblante de Nínia parecia um pouco mais brilhante, já que foi Ais quem deu o primeiro passo. Os espadas das trevas e Nifria também ficaram felizes. Apenas Narberal permaneceu indiferente. Analisando a fundo, o constrangimento no clima esta manhã dificilmente a afetou. Eu não sei. Sinto muito, mas vou procurar saber e te falo quando voltarmos à cidade. Também não precisa ficar tão empolgado com isso. Tudo bem se não sabe. Eu só estava procurando algo para dizer. Mas é claro, Ais não podia dizer essas palavras. Nínia-san, pode mesmo me ajudar a descobrir quando tiver tempo sobrando? Claro que sim, Momon-san. A maneira como todos acenaram em satisfação exagerada fez Ais se sentir um pouco envergonhado de si mesmo. Poderia ter sido diferente se a situação fosse o contrário, mas Ais estava cheio de arrependimento como o mais velho dentre todos eles. Beleza, só mais um pouco e já estaremos no vilarejo. Essa foi a primeira coisa alegre que alguém havia dito desde a manhã de hoje, mas Nifria, que estava sentado na carroça, se levantou quase imediatamente. Todos olharam para o vilarejo diante dos olhos deles. Era um vilarejo rústico na fronteira da floresta. Não havia nada estranho ou incomum nisso, então o silêncio de Nifria era intrigante. O que há de errado, Nifria-san? Algum problema? Não, nada. Tudo bem. Eu só não me lembro de ter uma cerca forte como essa que tá na nossa frente. É mesmo? Mas parece uma cerca comum. Para falar a verdade, é até meio precária, já que estão tão perto da floresta. Não é nada demais um vilarejo num lugar desses ter uma cerca robusta para proteger contra monstros, não? Pode ser que sim, mas o vilarejo tem o sábio rei da floresta, então nunca se deram o trabalho de fazer uma. Todos olharam para o vilarejo. O vilarejo estava cercado por uma cerca até onde podiam ver, e a cerca era feita de toras bem resistentes. Que estranho. Será que aconteceu alguma coisa? Ais permaneceu em silêncio, mesmo depois de ouvir a pergunta desconfortável do rapaz. Anteriormente, ele tinha vindo aqui como usuário de magia Ainzongom, mas agora ele era o aventureiro Momon. Nínia interrompeu, com uma expressão séria em seu rosto. Talvez eu esteja me preocupando demais, mas eu cresci em um vilarejo e ainda me lembro da vida lá. Então há duas coisas que acho suspeitas. A primeira é que os campos ainda não foram cultivados, e a outra é que eles já colheram parte do trigo. Eles olharam na direção que Nínia apontava, e de fato parte do trigo já havia sido recolhida. É verdade? Será que aconteceu mesmo alguma coisa? Ain se virou para o grupo e viu todos com rostos desconfortáveis, e então disse: Senhores, vamos lidar com isso. Nabi, fique invisível e explore o vilarejo com magia de voo. Depois de reconhecer as instruções de Ains, Narberal ficou invisível com magia e desapareceu. Pouco depois, eles ouviram o som da magia de voo sendo incitada, e Narberal não deixou mais nenhuma pista atrás dela. Os viajantes esperaram na estrada, e depois de um tempo, Narberal reapareceu onde ela havia saído. Os aldeões parecem estar se movendo normalmente no vilarejo, e eu não senti que estão sendo controlados ou recebendo ordens. Os aldeões estão trabalhando nos campos do lado oposto a este. Então parece que eu só estava sendo paranoico. Deve estar tudo bem, então. Vamos indo em frente? Peter perguntou e olhou ansioso para Ais e Nifria, e ambos responderam afirmativamente. A estrada se estreitava à medida que avançavam, então eles tiveram que tomar uma formação em fila enquanto se aproximavam da entrada do vilarejo. Os campos de trigo em ambos os lados da estrada eram verdes como uma esmeralda brilhante, meneando suavemente ao vento. Os viajantes pareciam estar submersos em um lago de água verde. A carroça avançava com um ruído barulhento. Atrás dela, Lucrut fez um barulho de desconfiança e estudou atentamente os campos de trigo. Ainda não era a hora da colheita, mas os caules tinham mais de 70 centímetros de altura e eram tão impenetráveis quanto as profundezas do oceano. Há algo de errado? Nefria perguntou de seu lugar na parte de trás. Nada. Talvez eu só esteja imaginando coisas. Lucrut inclinou a cabeça, perplexo, e depois acelerou o passo, aproximando-se de Peter. Nínia olhou na mesma direção, e em seguida alargou os passos assim que se certificou de que não havia movimentos suspeitos. Os campos de trigo se estendiam pela estrada que levava ao vilarejo, como o mar engolindo a terra. Eles queriam cortar os talos para facilitar a caminhada, mas se fizessem isso, poderiam criar problemas desnecessários. Eu espero que os aldeões consigam colher tudo isso que plantaram, ou vai ser um baita desperdício.
Peter tomou a dianteira do grupo, e por causa de sua armadura se forçando contra as espigas, logo ele foi coberto de grãos de trigo. Sentindo que algo estava errado, Peter murmurou. Este era um aviso nascido de seus instintos, que foram aperfeiçoados através de incontáveis encontros com a morte. Afinal, grãos ainda verdes cairiam tão facilmente? Movido pelo instinto, ele olhou de volta para os campos de trigo e viu um par de olhos os encarando. Era uma criatura pequena, seu corpo ainda menor enquanto se agachava no trigo. Embora seu rosto estivesse obscurecido pelos talos, evidentemente não era de natureza humana. O que é isso? O chocado Peter queria gritar uma advertência aos seus colegas, mas a criatura, um demi-humano, falou primeiro. Poderiam largar suas armas, por favor? O diminuto demi-humano já estava com a espada em mão, e não importava o quão rápido Peter se movesse, seu oponente ainda poderia esfaqueá-lo primeiro. Você aí, abaixe suas armas também, por favor. E pode dizer para as pessoas atrás de você fazerem o mesmo? Não queremos ter que acertá-los com flechas. Havia sons fracos vindos de outra direção. Quando ele olhou para a fonte desses sons, descobriu que havia um buraco maravilhosamente camuflado nos campos de trigo, com metade de um demi-humano saindo dele. O demi-humano estava coberto de hastes de trigo, como mais uma camuflagem. Peter estava cheio de dúvidas. Parecia que havia espaço para negociar com essas criaturas. Poderia poupar nossas vidas? Claro, basta se renderem. Peter ficou perplexo, tentando decidir o que fazer a seguir. Ele tinha que ficar na frente e se certificar de que as flechas não atingissem Nifria na carroça. Ele também precisava descobrir o número e a organização do inimigo. Verificar os objetivos da oposição também era importante. No momento, ele não podia se render, mas também não podia negar inteiramente a proposta do inimigo. Como se sentissem a indecisão de Peter, os dois demi-humanos ergueram-se das planícies com um farfalhar. Goblins! Nínia retrucou. Os demi-humanos que estavam diante deles eram da mesma espécie que os goblins de ontem. Eles tinham seus arcos erguidos e seus olhos estavam afiados enquanto miravam. Será que eles deveriam lutar? Nínia, Lucrut e Daine se entreolharam, refletindo sobre a situação. Os goblins eram inferiores aos seres humanos em altura, peso, força e outros parâmetros físicos. Eles eram difíceis de lidar no escuro porque possuíam visão noturna, mas sob a luz do dia, eles não eram adversários terrivelmente fortes para os veteranos dos Espadas das Trevas. Além disso, eles tinham Ainz, que poderia cuidar deles facilmente, assim como fez na demonstração do dia anterior. Peter estava confiante de que poderiam passar por um ataque de pinça, contanto que seus oponentes fossem goblins. No entanto, havia uma razão pela qual Peter não pôde tomar essa decisão imediatamente. Os seus instintos de aventureiro lhe disseram que esses goblins eram diferentes dos que ele havia lutado ontem. Simplificando, os goblins à sua frente pareciam treinados e experientes. Além disso, eles estavam em boa forma física. Em contraste com os goblins malnutridos e fracos de ontem, esses goblins tinham músculos bem definidos por todo o corpo. Ademais, os goblins arqueiros tinham uma excelente postura de tiro. Se os goblins de ontem eram como crianças brincando com paus, esses goblins eram guerreiros adeptos em usar seus arcos. E por fim, suas armas eram bem feitas e bem cuidadas, facilmente rivalizando com as armas dos Espadas das Trevas. Assim como os humanos podem se tornar fortes através do treinamento, os monstros também podem. Demi-humanos como goblins certamente podiam fazer o mesmo. Portanto, era bem possível que os goblins diante dos Espadas das Trevas fossem mais fortes do que qualquer inimigo metafórico com quem haviam lutado. Só então, uma voz cortou o vento soprando sobre os campos de trigo, e Lucrut olhou apressadamente para trás. Então você me viu, hein? Um goblin tirou a cabeça dos campos e mostrou a língua para eles. Ele deve ter tentado se esgueirar para trás, mas suas habilidades furtivas não eram boas o suficiente para escapar dos sentidos de Lucrut, o Ranger. No entanto, a situação dificilmente melhorou mesmo depois de descobrir o infiltrado dos goblins. Um olhar calmo ao redor deles revelou os movimentos ao longo dos campos de trigo, como se algo estivesse escondido dentro deles. Esses movimentos estavam centrados na carroça e lentamente se aproximaram. Eles estavam em uma situação muito ruim. Os Espadas das Trevas não conseguiram pensar em nenhuma maneira de superar sua situação atual. Ainz levantou a mão para impedir Narberal de matar todos eles. Depois de examinar os goblins, ele estava certo de seu palpite. Eles devem ser os goblins convocados pelas trombetas do General Goblin. Se a garota que recebeu aquela trombeta estivesse controlando esses goblins, ele teria que evitar antagonizá-los tanto quanto possível. Se não fosse esse o caso, teriam que pensar em outra coisa. Mas no fim não eram adversários para Ainz e Narberal, então tudo bem.
O Goblin olhou para Ainz, que estava firme como uma rocha, e disse: Ei, camarada de armadura completa, esperamos que não faça nenhum movimento repentino. Nós não queremos ter que começar uma briga. Narberal se aprontou, mas Ainz a impediu de atacar. Com uma voz firme e cheia de cautela, ele disse: Relaxe. Se você não atacar, nós também não atacaremos. Obrigado por cooperarem. Esses camaradinhas aqui são fortes, mas não metem medo. Mas você aí é um assunto diferente. O mesmo vale para essa dama ao seu lado. Só de pensar em ser seu inimigo arrepia até os cabelos de onde pensava que eu não tinha. Ainz não respondeu, simplesmente dando de ombros. Enfim, peço que esperem um pouco. A irmãzona vai chegar daqui a pouco. Quem é essa irmãzona de que você tá falando? Foi ela que assumiu o vilarejo Carne? A agitação de Nifria se refletiu na surpresa óbvia no rosto dos goblins. Nifria, tenha calma. Deve ser bem óbvio quem tem a vantagem aqui. Além disso, há mais algumas coisas estranhas sobre o vilarejo com base nas palavras da Nabi-san. Espero que possamos evitar brigas. Vamos tentar entender a situação primeiro. Apesar das palavras de Ninia, Nifria precisou se concentrar muito para conter sua ansiedade. O olhar de confrontação imediata em seu rosto tornou-se uma frustração mal contida. Ele cerrou os punhos com força e em seguida os abriu devagar. Ainz ficou surpreso e confuso com a intensa reação do rapaz. É verdade que eles viajaram juntos por pouco tempo e ele não o conhecia muito bem. Mas Ainz não tinha ideia que Nifria ficaria com ânimos tão exaltados por algo assim. Era possível que este vilarejo não fosse apenas um lugar simples para colher ervas, mas que tivesse um significado a mais para ele. Ainz lançou um olhar duvidoso para Nifria. Por outro lado, os goblins pareciam ter sentido a raiva de Nifria e se entreolharam confusos. Acho que ele está estranhando o tanto que o vilarejo mudou. Você aí. O vilarejo da Irmãzona foi atacado recentemente por uns sujeitos vestidos como cavaleiros do Império. Nós só estamos de guarda. O vilarejo foi atacado? Ela está bem? Como se em resposta aos gritos de Nifria, uma garota apareceu na entrada, escoltada por ainda mais goblins. Ao ver a garota, os olhos de Nifria se arregalaram e ele gritou o nome dela com toda a sua força. Ailey! A garota ouviu o grito e por sua vez o respondeu. Sua voz era gentil e cheia de bondade, como se estivesse se dirigindo a um amigo próximo. Nifria! Neste momento, Ainz lembrou o que ele havia ouvido antes. Parece que entendi errado a amizade dela com uma herborista da cidade. Então era um homem no final das contas.